Você não acha que o modo de produção industrial é também o fator da causa da destruição da natureza? A solução não seria encontrar um outro modo de produção, um novo pré-industrial? Então, primeiro que industrial não é um modo de produção. Porque o modo de produção ele pressupõe duas coisas. Forças produtivas, que aí sim a gente tem a indústria, mas relações de produção, que é como os seres humanos atuam entre si. Então, modo de produção pressupõe essas duas coisas. Indústria em si não é um modo de produção. O Marx já nos ensina que o que você está falando aqui não é possível, não é nem que não é desejável, não é possível. Um modo de produção pré-industrial, então, o Marx ele fala sobre isso no próprio manifesto, para vocês verem como o manifesto é rico. Ele fala sobre socialismo reacionário, que é o socialismo que quer, segundo as palavras do Marx, se eu estou me lembrando bem, girar a roda da história para trás. A questão é que nós organizamos a nossa sociedade de maneira histórica a ponto de que nós precisamos do nível de produção que a indústria traz. Qual é a questão? Existem estudos muito profundos e muito desenvolvidos a respeito de como nós conseguimos conciliar a industrialização com a destruição da natureza. Não existe dúvida nenhuma de que haverá uma diminuição da destruição da natureza com a troca do modo de produção. Porque a maior parte da destruição da natureza não vem da indústria em si, mas vem das relações de produção. Então, por exemplo, eu dou esse exemplo o tempo todo. Desperdício de comida, ou desperdício de material e desperdício de matéria-prima. O desperdício é algo que está no cerne do capitalismo. O desperdício, o descarte, a destruição de mercadoria está no cerne. Obviamente, se a gente produz demais, emite demais e destrói a maior parte da mercadoria para manter os preços baixos, isso, que é um problema que vai ser resolvido mudando as relações de produção, frearia, diminuiria significativamente a destruição da natureza. Mas a sua pergunta é muito, muito pertinente. E pessoas que estudam ecologia política, tal qual a Bebel, discutem, estudam, tentam encontrar saídas para essas questões todos os dias. Agora, a gente precisa encontrar... Obsolescência programada é um outro exemplo. A gente precisa encontrar essa saída porque eu acho que o Marx está absolutamente correto quando ele diz que não dá para girar a roda da história para trás. Eu não acredito que a gente consegue reverter as nossas forças produtivas para uma força produtiva anterior. Eu realmente acho que isso não é possível e inclusive o próprio Marx chama isso de socialismo reacionário. Eu falei manter os preços baixos, né? Manter os preços altos. Muito obrigado. Eu falei baixos para resolver o problema dos preços baixos, né? O problema não é o consumismo. O problema não é o consumismo. O consumismo é um problema, mas a questão é, vamos conversar sobre consumismo. Pessoas que dizem que a solução para esse tipo de coisa é resolver o consumismo estão caindo num erro que o marxismo tenta combater o tempo todo. As pessoas são consumistas, elas querem consumir mais e mais e mais. Beleza. O nível de consumo das pessoas é problema, porque isso gera excesso de mercadoria, excesso de descarte, excesso de produção. Tudo bem. Como que nós resolvemos o consumismo? Nós resolvemos o consumismo através da conscientização das pessoas, não é? Então, tô falando do consumismo desenfreado, sabe? O consumismo que faz um estadunidense consumir 5 vezes mais que um chinês. Esse nível. Como que a gente resolveria o problema do consumismo? Conscientização. Vocês acreditam mesmo que é possível a gente ter uma conscientização difusa o suficiente, difundida o suficiente, a ponto de que isso mudasse o nosso sistema? É a mesma coisa que alguns comentários que eu vi quando eu fiz um vídeo a respeito de trabalho doméstico. Quando a gente falou do trabalho doméstico por conta do Enem, eu falei, a solução dos socialistas é socializar o trabalho doméstico, é tornar a carga de trabalho doméstica tarefa da sociedade. E muitas pessoas me criticaram por não mencionar a divisão de tarefas com os maridos, no que diz respeito a um casamento heteronormativo. Por que eu não mencionei isso? Porque como a gente faria para dividir as tarefas domésticas com os maridos? Conscientização? A gente precisa conscientizar os homens, lavarem louça, cuidarem dos filhos, lavarem a casa. Vocês entendem qual que é o problema aqui? Nós estamos dando não só soluções individuais, como vocês estão falando corretamente no chat, mas soluções morais, gente. Soluções morais. E em soluções morais a gente cai num problema filosófico, que é não dá pra gente conseguir consertar a moralidade das pessoas. E outra coisa, segundo o marxismo, a moralidade faz parte da nossa superestrutura. Ela surge depois de uma base material. Ou seja, o que permite com que os homens oprimam as mulheres no ambiente doméstico? O domínio material que os homens têm sobre as mulheres. Muitos homens são os únicos provedores da casa. Sendo os únicos provedores da casa, eles têm uma vantagem material sobre as mulheres sem precedentes. As mulheres ficam submissas aos homens financeiramente, materialmente. Por que os homens fazem isso? Porque eles podem. Porque eles podem. Qual que é a nossa saída? A gente vai fazer não poder mais. Essa é a saída. A saída não é moral, ela é material. Se os dois trabalham, a mulher pode mandar o cara tomar no cu tranquilo se ele ficar fazendo isso. Só que muitas mulheres sequer têm essa escolha. E como eu sei disso? Porque o próprio Bolsa Família já conseguiu demonstrar isso pra gente. O Bolsa Família, que é uma medida
de distribuição de renda, de alívio da pobreza muito modesta, já conseguiu fazer com que mulheres se libertassem do jugo dos seus maridos. Exato, a gente tem que mudar a estrutura para as mulheres não ficarem dependentes. E aí a questão é não fazer com que pareça que a saída é moral, que a gente tenha que conscientizar todos os homens para que os homens tenham uma crise de consciência, acordem 40% mais morais num dia e dividam a tarefa doméstica. Isso não acontece, gente. Isso não acontece porque é uma saída idealista. Mesma coisa com consumo. Por que se consome tanto? Porque as pessoas têm uma falta de ética, uma falta de moral. Entendem? Como que a gente vê a solução para isso? A gente tem que ofertar menos e ponto final. Tem que ofertar menos e ponto final. A economia tem que ser planificada. A gente tem que resolver o problema na raiz. Porque se a gente esperar que tenha a oferta da mercadoria como um todo e as pessoas simplesmente não consumam por uma crise de consciência, isso é uma solução moral, individual e idealista. Aí eu te digo, plástico, isopor, matérias que destroem a natureza. A maior parte dessas matérias vai para embalagens. Por que a gente produz tanta embalagem? Porque a gente produz em excesso. Porque muita embalagem é produzida. Porque boa parte da mercadoria é descartada. E por que se produz ainda em plástico? Porque o plástico é absurdamente barato. E praticamente indestrutível. Então todas essas questões de redução de custo, excesso de produção, para descarte e controle de preços, todos esses são problemas do modo de produção capitalista. Novamente, eu não estou resolvendo a questão da destruição da natureza agora. Não tô. Existe uma série de problemas ainda, tá? Que a indústria traz que a gente não tem a solução, ou que a solução ainda está sendo debatida. Mas é inegável que a gente terá uma redução drástica da destruição da natureza com uma troca de modo de produção mais avançada e não anterior. Isso é, assim, não está aberto para discussão. Outra coisa, carro. Gente, pensem em carro. Por que a gente usa carro? A gente usa carro porque a gente não tem transporte público de qualidade acessível. Imaginem se a gente tivesse uma malha de trens e metrôs acessível. Ônibus acessíveis, que não fossem tão lotados. Individualização do transporte. Exatamente. Também usamos muito... o tráfego aéreo é muito poluente. Por que a gente usa? Se tivesse trem de São Paulo pro Rio, por exemplo, eu nunca pegava um avião pra lá. Se tivesse uma malha de trens, que já teve no Brasil no passado, a gente usava os trens. Essa troca de modo de produção só será dada com o proletariado no poder, porque todas essas coisas que eu tô falando a respeito de transporte aéreo, transporte individual, excesso de consumo, isso tudo, a manutenção disso tudo é feita por conta dos interesses privados. Então a gente só vai conseguir superar isso com a superação dos interesses privados. Exato, o ponto é exatamente esse, Kevin. Reforma não é o suficiente. Claro que o plástico é danoso à natureza. Por isso que eu falei que eu não resolvi o problema agora. Mas a questão é, a gente tá caminhando em velocidade recorde em direção a uma catástrofe climática. E o que eu tô dizendo é inegável que o modo de produção socialista, já na sua base, diminui muito a poluição e a destruição da natureza. Mas eu tô falando, eu não resolvi tudo.